O Vila Nova perdeu em casa para a equipe do Sport. A primeira derrota. 10 jogos até agora, foram 7 vitórias, 1 derrota e 2 empates. O Tigrão foi derrotado dentro do seu estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, onde até então ele não tinha sido, nenhum time tinha conseguido chegar aqui e fazer isso. Não vi o jogo ao vivo por estar lá na cidade de Goiatuba, acompanhando o Goiatuba contra o Asa, mas depois cheguei em casa à noite e fui ver o primeiro tempo e nesse domingo terminei concluindo de acompanhar o jogo do Vila Nova e também acompanhei o jogo do Clube do Remo com o Atlético Mineiro. O que vi foi o seguinte, o Vila estava acostumado dentro de casa a entrar com um tigre voraz, uau, aquele tigre que amassa os seus adversários, vai pra cima, é dominante, causa uma pressão exacerbada nos adversários. E o Gilmar Dalpozo, inteligente, treinador que é, capaz e competente, não vinha num bom momento. Vinha de 5 jogos, 3 empates, 2 derrotas. E aí ele pensou, falou, pera lá, eu vou em Goiânia. Todo time que tá indo lá tá fazendo o quê? Tá entrando assim, com medo, recuado, às vezes quer jogar e abre espaço, o Vila Nova vai e nhau. Eu vou fazer o inverso. Eu vou sufocar o Vila Nova e vou procurar fazer um gol nos primeiros 10 minutos. E foi o que se viu. Um Vila totalmente exposto no meio campo. A segunda bola é recuperada pelo Marcelo Aju, que cai nos pés do Barleta. Ele conduz a bola por 34 metros, sem marcação. Dá um, olha para um lado, mapeia o terreno. Dá 2, dá 3. No quarto, ele olha e fala, uai, eu vou tomar uma decisão, vou chutar pro gol. Eu chuto bem. Tá aberto, não tem ninguém que vai me abafar, eu vou arriscar. E chuta e faz um bonito gol. 6 minutos, o Vila Nova não esperava esse gol tomado, e aí causa um sistema inverso na cabeça do torcedor, inverso na cabeça dos jogadores que estavam ali dentro de campo. Os jogadores começam a interpretar da seguinte forma, uai, mas espera lá, era nós que costumávamos fazer o gol dentro de casa muito cedo e agora a gente tomou um gol muito cedo? Como assim? E a cabeça não responde, falta oxigênio, a cabeça começa a fazer perguntas, será que vamos conseguir ou não? A verdade é que o Sport consegue ter um desempenho de um papel defensivo muito forte, consegue fazer com que o Vila Nova nunca consiga incomodar de fato, foram muitas bolas aéreas no sistema defensivo do Sport e era até aceitável, viu? Durante a semana eu trouxe esses dados, dos últimos 12 gols que o Sport tomou, 7 foram de bolas alçadas no seu sistema defensivo, incluindo o gol contra o Atlético que ele sofre, uma bola parada no escanteio. Então, assim, foi aceitável. O Guto leu o Sport, eu acredito nisso. A comissão técnica fez a leitura. Só que o Vila tomou um gol muito cedo e não soube fazer o seu poder de reação. A escalação, eu também não entraria com o Nathan Camargo na direita, eu entraria com o Igor Cariús no sistema defensivo ali do setor direito, tiraria o Meritão, que não vem bem, e colocaria o Nathan Camargo no meio campo. A verdade é que perder o Maranhão em contrapartida com o Meritão não é a mesma coisa. O Maranhão tem aquela pegada, tem o posicionamento ali em frente à defesa, ele não sai tanto, ele mantém firme aquele posicionamento é importante para um rebote, para uma leitura do sistema defensivo, olha, ganha profundidade que eu tô aqui, essa segunda bola eu pego. Então ele faz esse balanço dentro ali, mapeia bem o terreno e o Meritão não tá tendo esse encaixe. Os reforços do Vila, Galdino, Meritão, Cariús, o Douglas Mendes e o Breno Bora, eles precisam encaixar melhor nesse sistema defensivo do Vila Nova, no sistema do meio campo, no sistema ofensivo. São bons nomes que chegaram, eu pontuei sobre isso, são jogadores interessantes, só que precisa de um certo tempo para encaixá-los no time e não há necessidade de encaixá-los já de uma forma ou outra. O Guto quer fazer com que eles venham a ser titular, até por propriamente o Rian está fora, ele já traz o Galdino ali pro sistema direito ofensivo, ele faz com que o Meritão ocupe esse lugar no meio campo, ele faz com que o Cariús tenha tido o jogo titular ali, agora ele volta com o Nathan, mas o Guto tem e precisa encaixar melhor os seus comandados. E agora o que me chama a atenção é como o Vila vai reagir a esse desalento dentro de casa. Reagir que eu digo o seguinte, a campanha do Juventude com 35 pontos, ela é bem semelhante à do Vila que tem 34. Eles têm um desempenho formidável dentro de casa, mas quando vai fora perde. Ou seja, a reação da derrota fora de casa é sempre dentro do seu reduto. O Vila faz um mau jogo contra o CRB, perde lá, não reage em casa pela primeira vez contra o Leão do Sport. O Leão da Ilha veio aqui e ganhou, certo? Tudo bem. Como vai ser a reação do Vila Nova a esse desalento? Os jogadores precisam buscar o que não buscaram em casa fora, aonde o Vila necessita urgentemente buscar certos tipos de pontos que não vem conseguindo. O Vila Nova vai enfrentar o time do Atlético Goianiense fora de casa, um jogo complicado em que o time do Atlético vem no momento ascendente, o time do Roger Silva encontrou um fato novo, encontrou um discurso diferente no vestiário, jogadores novos que estão estreando,
estreando, jogadores novos que estão lá, tendo um papel importante nesse elenco que se torna cada vez mais robusto. Então o Vila Nova, os jogadores vão precisar reagir. E o Guto Ferreira, sabedor disso, eu quero ver como ele vai fazer essa montagem, como ele vai fazer essa reação, como ele vai trabalhar isso e esse desempenho nos jogadores do Vila Nova para que eles tenham essa reação. Não existe terra arrasada, não quero que o Vila Nova haja na emoção, como agiram há alguns anos. O Vila não tem que ir por aí. O Vila Nova tem que entender que iria acontecer isso mais cedo ou mais tarde. Um time iria vir aqui, ia causar um problema, ia causar um desalento, o Vila ia estar ganhando e tomar um gol nos finais, ou o Vila ia estar perdendo e ia buscar um empate. O Sport foi o time feliz, tem bons jogadores, tem bons executores, necessitava urgentemente de uma vitória. Foi ruim, foi péssimo. O Vila poderia ir a 37 pontos, diminuir do próprio Criciúma. O Vila Nova poderia perfeitamente dormir na vice-liderança. Hoje ele está dormindo em quinto, mas pode dormir até se calhar fora do G6, ou então na iminência ali na porta de sair desse G6. E isso para um time que poderia voltar ao G2. Criciúma ficou com 40 pontos estacionados. Nesse segundo turno, o Criciúma tem 1 de 6 pontos. O Vila Nova no segundo turno tem 0 de 6. Então causa uma preocupação ainda mais dos times lá de cima. O Operário nesse segundo turno tem 0 de 6. Então assim, os times que nesse início de retorno estão buscando e mostrando reação, você vê um Fortaleza, já ganhou 3 de 3, ganhou do Botafogo na estreia, agora vai visitar o Cuiabá. Você vê um Atlético Goianiense estreando, já ganhando 3 de 3, vai jogar contra o Náutico. Você vê outros times que estão ali, o Grêmio do Horizontino, tentando buscar essa reação para encostar lá no sistema de cima. No segundo turno, o sarrafo aumenta. Você vê uma estabilidade já no Criciúma, não digo estabilidade, mas a verdade é que conseguiu 1 ponto dos 6 disputados no início do retorno. Então o Vila não pode se espelhar nesses times que estão tendo estabilidade no momento que não se pode. O Vila tem que buscar essa estabilidade. Ganhasse 3 pontos de 6 era o ideal. Não ganhou, agora nos próximos 6 pontos o Vila tem que ganhar no mínimo 50%. Ah, mas aí é 3 derrotas seguidas se perder pro Atlético. Aí que tá o tal poder de reação. Como o Vila Nova vai reagir a esse desalento? É isso que me preocupa. E me preocupou muito também foi o final do jogo, em que eu vi alguns cronistas, em que eu vi algumas pessoas falando que o Elton Leite falhou. E eu vou te falar tecnicamente o que eu penso do lance, até por ter estado lá dentro. Para mim, o primeiro nós temos que analisar o executor do chute. Barleta, canhoto, condução, confiança na condução, sem marcação, sem linha de pressão, sem incômodo, ou seja, encaixe do corpo, encaixe da parede abdominal, perna boa, então todos os fatores, o gramado é excepcional, bola sem saltitar, então ele estava com tudo favorável ao seu lado. Agora o goleiro, Elton Leite. Um jogador de marcação na sua frente, ele não conseguiu enxergar a saída da bola. Quando ele vê a bola em questão de fração de 1, 2, 3 segundos, a bola vem com uma variação muito gritante, ou seja, essa variação é uma curvatura. A bola, ela consegue não ir em linha reta, que o goleiro vai e espalma, mas ela vem numa variação que quando você assusta, você olha para ela assim, ó, ela já passou. Porque há uma variação de curva e ela entra. Então eu não quero culpar o Elton Leite. Muitos estão falando aí, querendo culpar um goleiro, um dos melhores goleiros do Vila nos últimos 10 anos, nos últimos 5, nos últimos 2 anos, seja lá o que for. Mas não estou questionando. Quantos jogos o Elton Leite salvou o Vila Nova? Quantos jogos o Elton Leite foi o cara protagonista? Contra o CRB mesmo, se não fosse ele, era para ter sido 3, 4 só no primeiro tempo. Então assim, não vou culpar o Elton Leite. Para mim, 98% é mais mérito do Barleta. 1% de culpa eu daria pro Elton Leite. 1% e olhe lá, e o restante de culpa ainda daria para o sistema defensivo do Vila. Ou seja, o Elton Leite, para mim, numa escala, ele está lá na última prateleira que eu poderia apontar um dedo ou algo do tipo. Não foi por aí, não era uma defesa fácil de fazer, não era uma defesa defensável. Barleta, muito bom executor, sistema de marcação deixou o cara conduzir, ainda mais para perna boa, longo espaço de tempo, e o Vila Nova foi derrotado dentro de casa. Vamos ver como o Tigrão vai reagir, vamos ver como os reforços vão buscar esse encaixe o mais rápido possível. Guto Ferreira teve 15 dias para buscar esse encaixe, não conseguiu encaixar esses jogadores ainda, mas é um excelente treinador, não vejo terra arrasada. Ele tem 9 jogos em casa, tem 8 jogos fora. Eu vejo que o Vila Nova tem que necessariamente buscar 3 vitórias e no mínimo um empate fora de casa. Ele tem que fazer 10 desses 24 pontos que vai ter fora de casa, ele iria para 44, e depois dos 9 jogos em casa, eu estou colocando 6 vitórias, mais 18 pontos, com 44 iria 62, e desses outros jogos buscar 2 empates em Goiânia. Eu acredito que com 64 pontos o Vila Nova vai conseguir o acesso tão desejado. 3 vitórias, um empate fora em 8 jogos. Ainda estou dando 4 derrotas fora de casa, e dentro de casa dos 9 jogos tem que ganhar 6
pode empatar 2 e perder mais uma vez, é o que eu vejo para o Vila Nova, que é um cenário mais positivo, mais promissor. Dos 9 jogos em casa ganhando 7, dos 8 jogos fora ganhando 4, eu vejo o Vila Nova dentro da Série A do Campeonato Brasileiro do ano de 2027. Tarefa difícil? É sim, senhor, mas o Vila tem capacidade, tem um treinador que conhece, não há motivos para fazer ali de uma terra, nossa, acabou o Vila Nova, tá numa queda, nada disso. Temos que ter atenção, sim, senhor, porque quando é o Goiás, quando é o Atlético, quando é qualquer outro, a gente quer criticar demais e quer falar. Tem que ter atenção e também o Vila Nova, nós estamos aqui para pontuar isso, para deixar claro que não existe movimento de críticas muito grande em cima do Vila Nova, por ter uma comissão muito bem assentada, muito bem conhecedora da competição, ter um presidente muito bom e um salário todos em dias, premiação e um elenco que já deu capacidades de provas de que dentro de casa principalmente é muito forte. Precisa encontrar o encaixe dessas peças que chegaram e voltar a reagir no campeonato, é o que se pede para esse Tigrão. Valeu? Fica com Deus, deixa o like, compartilha o vídeo, porque assim a gente vai fomentando cada vez mais o nosso canal. Forte abraço.